Então, nós temos o seguinte. Nós estávamos falando do nosso resistor, né? O nosso resistor, quando ele é ligado a uma onda senoidal, ele vai dar uma resposta senoidal, que é aquela corrente. E essa corrente, ela vai estar em fase com a tensão. Então, num circuito puramente resistivo, o que é um circuito puramente resistivo? É um circuito que ele só vai ter resistor. A tensão e a corrente estão em fase, então eu não tenho ângulo de defasagem entre elas. Qual tipo de circuito só tem resistor? Então, quando nós temos uma lâmpada incandescente, uma resistência de aquecimento ou um chuveiro elétrico. Esses circuitos são circuitos puramente resistivos. Só tem ligado a eles resistência. Eu não tenho outros tipos de dispositivos ligados a ele, ok? Nós temos um tipo de dispositivo que é chamado capacitor. Então, o capacitor, vocês já estudaram capacitores e indutores lá em Física 3? Eu nem fiz física. Então, vocês estudaram, vocês viram como que é a montagem de um capacitor. E aí, esse capacitor, ele pode ser ligado junto ao circuito elétrico. Então, quando a gente tem somente um capacitor ligado, um circuito que é puramente capacitivo. O que é um circuito puramente capacitivo? Ele é um circuito que eu só tenho ligado nele a capacitância. Esse capacitor, ele vai oferecer uma certa resistência à passagem de corrente alternada. Da mesma forma que o resistor, ele oferece essa resistência à passagem de corrente. Essa resistência à passagem de corrente oferecida pelo capacitor ligado no circuito, a gente chama de reatância capacitiva. Então, o que é a reatância capacitiva? A gente escreve como sendo XC. Então, reatância, ela vai ser escrita como XC. E a reatância capacitiva, ela vai ser igual a 1 sobre ômega C. O que é o ômega? Aquela velocidade angular. E o C é chamado capacitância do capacitor. Então, essa capacitância do capacitor é medida em farads, tá bom? Um circuito puramente capacitivo, as ondas de tensão e de corrente são defasadas, sendo que a onda de corrente está 90 graus à frente. O que significa isso? A corrente é adiantada em 90 graus. Se a corrente é adiantada em 90 graus. Se a corrente é adiantada em 90 graus, o que eu vou fazer? Eu vou somar 90 graus aquela minha onda de tensão, tá bom? Então, eu vou somar 90 graus, porque ela está 90 graus à frente, é adiantada. Reatância capacitiva é aquela resistência à passagem de corrente. Como que eu faço, então, para poder relacionar a tensão, a corrente e a capacitância no circuito de corrente alternada? A minha tensão vai ser igual a corrente vezes a reatância capacitiva. Então, vou escrever em função dos valores RMS, igual eu fiz por resistor. A tensão é igual a corrente vezes a reatância capacitiva, tá? Não é vezes a capacitância, e sim vezes a reatância capacitiva, onde a reatância capacitiva é 1 sobre ômega C. Sempre que a gente tem um capacitor ligado no circuito, a tensão e a corrente estão fora de fase pelo ângulo de 90 graus. Elas são defasadas em 90 graus. A corrente ela vai ser adiantada em relação à tensão, ou seja, o pico de corrente ele vai ocorrer antes do pico de tensão. Então, se o pico de corrente está ocorrendo antes do pico de tensão, ela é adiantada. Esse comportamento ele é esperado. Por quê? Porque o capacitor ele é descarregado. Vontade de espirrar. Sim! Desculpa, gente. Então, quando um capacitor descarregado é ligado no circuito, o que vai acontecer? O capacitor ele está descarregado, então ele vai ter que ser carregado para depois
ele liberar aquela corrente no meu sistema, tá bom? No meu circuito. Então, eu tenho aqui que a minha corrente, ela está adiantada. O pico de corrente, ele acontece antes do pico de tensão, tá bom? Em um circuito capacitivo, o pico de corrente é antes do pico de tensão. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, vamos supor que eu tenho um V de T igual a seno de ômega T, quando eu tenho a minha corrente, ela vai ser a seno de ômega T mais 90. Ok? Então, ele vai ser adiantado 90 graus. Quais tipos de dispositivos tem apenas capacitor? O motor síncrono sobreexcitado e os capacitores de refasamento. Então, esses são exemplos típicos de circuitos que só tem presença de capacitor. Quando a gente tem um indutor, que é o outro dispositivo que a gente tem, que pode ser ligado a um circuito senoidal, um circuito de corrente alternada, esse indutor, ele vai oferecer uma certa resistência à passagem de corrente, que a gente vai chamar de reatância indutiva. Essa reatância indutiva a gente vai representar por XL. A reatância indutiva vai ser igual a ômega L, onde o ômega vai ser a velocidade angular e o L vai ser a indutância do meu indutor. Indutância que é medida em Henry ou Henry. Então, a indutância ela é medida em Henry. Normalmente, a gente fala mili-Henry por indutor, que são valores muito pequenos, então vai vir 10 a menos 3 Henry. E microfarads por capacitor, 10 a menos 6 farads, que o capacitor ainda ele vai ter valores menores aí de capacitância. Então, um circuito puramente indutivo, que ele vai ter só indutor ligado, as ondas de corrente de tensão são defasadas em 90 graus, só que a tensão está na frente. Se a tensão está na frente, a corrente está atrás, o que significa que a corrente é atrasada em 90 graus. Então, eu tenho um ângulo de defasagem de 90 graus e a corrente está atrasada em 90 graus. A tensão e a corrente elas vão variar periodicamente no tempo e elas estarão fora de fase por esse ângulo de 90 graus. A diferença é que a corrente ela é atrasada em relação à tensão. Enquanto no capacitor a corrente é adiantada, no indutor a corrente ela vai ser atrasada. Ou seja, o pico de tensão ele vai ocorrer antes do pico de corrente. Então, quando o indutor é ligado ao circuito, ele vai se comportar como um curto-circuito e a corrente ela vai tender a aumentar rapidamente e imediatamente aparece uma tensão nos terminais do indutor, de modo a impedir com que essa corrente ela se estabeleça. À medida que o tempo passa, a força da fonte faz com que a corrente ela vai se estabelecendo de forma mais lenta e a tensão no indutor diminui até que a corrente atinja esse valor de equilíbrio e a tensão nos terminais do indutor ela seja nula. O pico de máxima tensão no indutor, então, ele ocorre antes da máxima corrente e, portanto, a tensão é adiantada em relação à corrente. O indutor ele vai armazenar energia na forma magnética e vai fornecer essa energia em outra parte do circuito elétrico, tá bom? Então, aqui a minha tensão no indutor ela é adiantada. Se a tensão é adiantada, a corrente ela vai ser atrasada, tá bom? Então, o pico da minha tensão vai acontecer antes do pico da minha corrente. Aqui é o pico da tensão, vai acontecer antes do pico da corrente no circuito indutivo. Quais são os tipos de circuitos que eles são puramente indutivos? Os motores de indução, os reatores das lâmpadas fluorescentes e os aparelhos de solda elétrica. Eles são apenas indutivos, tá bom? Resumindo, então, coloquei um quadrinho aqui para vocês. Um circuito puramente resistivo, ele vai ter apenas resistor.
eu consigo relacionar a minha tensão eficaz, ela vai ser igual a resistência vezes a corrente eficaz. A tensão e a corrente, elas estão em fase. Então, vamos supor que eu tenho aqui ômega T mais φ. Se a minha senoide é um VP, que é aquele valor de pico seno de ômega T mais φ, a minha corrente ela vai ser um IP, que é aquele valor da corrente de pico, vai mudar a amplitude, seno de ômega T mais φ. Não vai mudar esse seno de ômega T mais φ. Quando eu tenho um capacitor, o que acontece? A corrente ela é adiantada. Então, aqui a corrente adiantada. Se a corrente é adiantada, o que vai acontecer? Eu vou somar 90 graus. Então, eu vou somar 90 graus a minha senoide. Se a minha tensão é um VP seno de ômega T mais φ, a minha corrente ela vai ser um IP seno de ômega T mais φ, que está igual lá em cima, mais 90 graus, porque a corrente está na frente da minha tensão. Como que eu relaciono os valores? A minha tensão eficaz, ela vai ser igual à minha reatância capacitiva vezes a minha corrente eficaz. Então, a tensão eficaz vai ser igual a 1 sobre ômega C, corrente eficaz, tá bom? Para um indutor, a gente vai ter que a corrente é atrasada. Se a minha corrente é atrasada, o que eu faço? Eu retiro 90 graus da minha corrente. Então, lá na minha onda de tensão, se eu tenho aqui uma onda de tensão VP seno de ômega T mais φ mais 90, a minha corrente ela vai ser um IP seno de ômega T mais φ, sem o 90, porque eu retirei. Outra forma de apresentar aqui para o indutor é escrever o seguinte, que se eu tenho um VT igual a VP seno de ômega T mais φ, o meu I de T vai ser igual ao IP seno de ômega T mais φ, que é o que está em cima, menos 90, porque a corrente está atrasada e o ângulo de defasagem é 90 graus. Como que eu relaciono os valores? A minha tensão eficaz vai ser igual a reatância indutiva vezes a corrente eficaz. Então, a minha tensão eficaz vai ser igual a ômega L vezes a minha corrente eficaz. Até aí, tudo bem? Tranquilo, né? Sim. Determine, então, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Determine a frequência da onda. Tá ruim assim porque eu tirei do livro, tá, gente? Então, esses aqui tá bem ruimzinho porque eu retirei do livro de vocês. Determine a frequência da forma de onda vista na figura 13.8. Então, nós temos essa forma de onda aqui. O que a gente precisa para determinar qual que é a frequência? Então, o que a gente precisa para determinar a frequência? Frequência é igual a 1 sobre período, que está aqui. Então, eu preciso determinar qual que é o período da minha onda. O período eu vou gastar para fazer uma oscilação completa. Então, se eu pego aqui, ó, de 5 até 25, eu tenho uma oscilação completa. Por que eu estou pegando de 5 a 25? Porque aqui eu tenho 0 e aqui eu não tenho valor. Então, eu não sei se aqui qual valor está, tá? Como não está mostrando, a gente vai pegar essa próxima oscilação. Então, de 5 até 25 milissegundos, qual vai ser aqui o meu período? 20 milissegundos, certo? Então, de 5 a 25, vou ter um período de 20 milissegundos. Mili é 10 a menos 3. Então, para eu achar a frequência, 1 sobre 20 vezes 10 a menos 3, vou achar que a frequência é de 50 Hz. Então, esse Hz é Hz, tá bom? Próximo, determine a velocidade angular relativa a uma forma de onda senoidal cuja frequência é de 60 Hz. Como que a gente faz para determinar isso? Então, eu sei que a velocidade angular vai ser 2π vezes a frequência. Ômega é igual a 2πf. O que é a minha frequência? 60 Hz. Então, é só eu multiplicar.
2π vezes 60 vai dar para mim que a minha velocidade angular é 377 radianos por segundo, tá bom? Então, 377 radianos por segundo é a frequência de 60 Hz, essa é a velocidade angular. Próximo, a corrente em um resistor de 5 ohms vale I igual a 40 seno de 377T mais 30. Determine a expressão senoidal para a tensão no resistor. É um resistor. Se é o resistor, não tem defasagem. Não, é melhor falar que eles estão em fase. Então, se é um resistor, tensão e corrente estão em fase. Qual que é a minha onda? Eu tenho aqui que I de T é igual a 40 seno de 377T mais 30 graus. O que eu tiro só de olhar para essa onda? Eu sei que o meu IP, que é aquele I de pico, ele é igual a 40 amperes, e sei também que o meu ômega, que é a minha velocidade angular, ela vai valer 377. Então, eu sei isso aqui só de olhar para a minha onda. O que eu preciso para poder encontrar qual que vai ser a minha tensão? Então, a minha tensão, ela como está em fase, o seno aqui eu vou repetir tudo que está. Então, não vou alterar. O que eu vou alterar? A amplitude. Então, a minha tensão, ela vai ser igual a corrente vezes a resistência. A corrente de pico vezes a resistência vai me dar a minha tensão de pico. Se eu faço isso, o valor da minha tensão é de 200 volts. Então, a minha tensão, a minha expressão senoidal vai ser 200 seno, repito tudo, 377T mais 30 graus. Isso aqui vai ser a nossa tensão senoidal, tá bom? Se eu falo, quando eu falo assim, eu falei para vocês que o meu V de RMS é igual ao I de RMS vezes o R, que é a minha resistência. Esses valores são eficazes, mas o mesmo vale quando eu falo para valores de pico. Então, minha tensão de pico é igual à minha corrente de pico vezes a resistência. Assim como a minha tensão de pico vai ser igual à corrente de pico vezes a capacitância, a reatância capacitiva no circuito, esse aqui é resistivo, esse aqui é capacitivo. E para um indutivo, vai valer que a tensão de pico é igual à corrente de pico vezes a reatância indutiva, tá bom? No circuito indutivo. Essas equações, elas também são válidas. Próximo. A expressão para tensão em um indutor de 0,5 Henry é dada a seguir. Encontre a expressão senoidal para a corrente. O que a gente vai fazer? Para eu determinar qual que é a amplitude, eu sei aqui o quê? Que a tensão é igual a 100 seno de 20T. O que eu tiro de olhar para essa onda? Que a amplitude, então a minha tensão de pico, é igual a 100 volts. E o meu ômega, que é aquela minha velocidade angular, é igual a 20 rádios por segundo. Ok, isso aqui é a primeira informação que a gente consegue tirar daqui. Eu quero saber qual que vai ser a corrente se eu tenho um indutor ligado. Como que eu acho a corrente? V de pico vai ser igual a I de pico vezes, se é um indutor, reatância indutiva. Então, a minha corrente de pico vai ser igual a tensão de pico sobre a reatância indutiva, que é o que está escrito aqui. Vou fazer 100 dividido pela reatância. Quanto vale a minha reatância? Reatância é ômega L, 20 vezes 0,5, que é a indutância do indutor. Vai dar para a gente uma reatância de 10 ohms. A minha corrente, então, vai ser 100 sobre 10, que é de 10 amperes. O que vai ser, então, a minha corrente, a minha expressão senoidal da corrente? Vai ser 10 seno de 20T
menos 90, porque num circuito indutivo, a corrente ela vai estar atrasada em 90 graus em relação à tensão. Então, eu vou repetir aqui, 20T menos 90 graus, porque ela está atrasada. Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão aí? Tudo bem. Tá facinho, né? Tudo bem. A expressão Acho que a para senhora corrente... explica aqui Nem é fácil. O da prova, não. Lógico que é. Da prova vai evoluindo do mesmo jeito. Ah, mas eu não tô para evoluir, eu quero ficar só nessa aqui. Não quer evoluir? Que coisa ruim. Ai, ai. A expressão para a corrente um capacitor de 100 microfarads é dada a seguir. Determine a expressão senoidal para a tensão no capacitor. Então, a gente sabe o quê? Que no capacitor, a corrente é adiantada em 90 graus. A gente sabe isso aqui, tá? Então, a gente tem que determinar a tensão. Como que eu faço para determinar a tensão? V de pico vai ser igual a I de pico vezes a reatância capacitiva. Então, para eu saber qual que é a minha tensão, é só eu multiplicar esse valor de corrente pela reatância capacitiva. Como que eu faço isso? O que é a reatância capacitiva? É 1 sobre ômega C, 1 sobre 2πfc, isso aí, 1 sobre ômega C. Então, a minha reatância capacitiva, eu acho que eu já fiz aqui também. Olha só que lindo, já tá feito. Então, 1 sobre o meu ômega C vai ser 1 sobre o ômega, que é 500 radianos por segundo, vezes a capacitância do meu capacitor, que vai ser 100 microfarads, 100 vezes 10 a menos 6 farads. Isso aqui vai dar pra gente uma reatância capacitiva de 20 ohms. Se eu sei que a tensão é igual a corrente vezes a capacitância, vezes a reatância, desculpa, então a minha tensão ela vai ser de 800 volts. Sei que a tensão é 800 volts e, como eu disse, a minha corrente ela é adiantada. Se a minha corrente é adiantada, significa que a minha tensão é atrasada em 90 graus. A minha tensão é atrasada, então como que eu vou escrever a minha expressão senoidal? V vai ser igual a 800, que é o valor que a gente achou para a nossa tensão de pico, seno de 500T mais 60. Repetir, a minha tensão ela é atrasada em 90 menos 90, tá? Então, o V aqui vai ser igual ao quê? 800 seno de 500T menos 30 graus. Ai, que lindo. Então, se eu quisesse determinar a corrente, eu poderia somar 90, porque a corrente é adiantada. Mas como foi dada a corrente, eu quero achar a tensão ela é atrasada. A gente vai subtrair esses 90 graus, tá? Compreenderam? Sim. Bem de boa por enquanto, né? A corrente em um indutor de 0,1 Henry é dada nos itens A e B a seguir. Determine em cada caso a expressão para a tensão no indutor. Então, letra A. Nós temos que I é igual a 10 seno de 377T. Se eu tenho isso aqui, o meu I de pico vai ser igual a 10 ampere. O meu ômega é igual a 377. Para eu achar a minha tensão, eu vou fazer o quê? V vai ser igual a I vezes a minha reatância indutiva, porque eu tenho indutor. Tem que achar a reatância indutiva. XL é igual a ômega L. XL vai ser igual ao ômega, que é 377, vezes o L, que é 0,1. Nosso resultado, então, vai ser de 37,7 ohms. Pelaquela minha relação, para eu achar a tensão, é só eu fazer corrente vezes a reatância. A minha corrente é 10 na letra A,
vezes 37,7, que é a minha reatância indutiva, o valor de pico da minha tensão vai ser 377. No indutor, a minha corrente está atrasada. Então, no indutor, a corrente é atrasada. Se a corrente é atrasada, significa que a minha tensão vai ser adiantada. Se a tensão é adiantada, ela vai ser adiantada em 90 graus. Eu pego esse valor e somo em 90 graus. 377 vai ser a minha tensão de pico, vezes seno de 377T, que eu repeti aqui em cima, mais 90. Pronto, fechei. Achei a minha letra A. Vamos achar, então, a tensão da letra B. Na letra B, a minha reatância não muda, porque a velocidade é a mesma. Aqui, a velocidade angular é 377 e a minha indutância continua sendo 0,1. Então, a minha reatância indutiva continua sendo 37,7. O que vai ser minha tensão? Vai ser o valor da corrente, que é 7 amperes, vezes 37,7, que é o valor da reatância. Isso vai dar para a gente uma tensão de pico de 263,9 volts. Se eu sei que a minha tensão está adiantada para o indutor, então a tensão está adiantada 90 graus, eu vou pegar aquela expressão que é 377T menos 70 e vou somar os 90 graus. Então, a tensão no meu indutor vai ser 263,9 seno de 377T mais 20, menos 70 mais 90, vai dar isso aqui. Lindo, né? A expressão para a tensão em um capacitor de 1 microfarad é fornecida a seguir. Qual é a expressão senoidal para a corrente? Então, essa aqui é a expressão da nossa tensão. O que a gente sabe? No capacitor, a corrente é adiantada. É isso mesmo? A corrente é adiantada no capacitor? No capacitor, a tensão é atrasada porque a corrente é adiantada. É isso mesmo. Então, no capacitor, a minha corrente é adiantada em 90 graus. Como que eu vou fazer aqui a expressão senoidal para a minha corrente? Corrente vai ser igual a tensão sobre aquela reatância capacitiva, porque a minha tensão é igual a reatância vezes a corrente. O que é a reatância capacitiva? Vai ser 1 sobre ômega C. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever 1 sobre 400 vezes a capacitância, que é 1 microfarad, 10 a menos 6. Quando eu faço essa continha aqui, vai me dar que a minha reatância é de 2.500 ohms para esse capacitor. Então, ele vai ter uma reatância capacitiva de 2.500 ohms. O que vai ser, então, a minha corrente? A corrente, eu vou pegar o valor aqui de pico, 30 volts, dividir pela reatância, que é 2.500, vou sair com o resultado de 0,0120 ampere. Então, eu posso escrever que a minha corrente é 12 miliampere. O que isso vai influenciar? A minha corrente aqui, eu vou colocar no final dela que a minha unidade é miliampere, tá bom? Que ela não é só mais ampere. Então, isso aqui... Ah, que lindo, não quer mais apagar. Então, a minha corrente no capacitor, ela é adiantada em 90 graus, eu vou pegar e vou somar 90 graus aqui. Então, vai ser 12 vezes 10 a menos 3, porque é miliampere, vezes seno de 400T mais 90 graus. O último, dados os pares de expressões para as tensões e correntes a seguir, determine se o dispositivo envolvido é um capacitor, um indutor,
um resistor ou um resistor e calcule os valores da capacitância, indutância e resistência, se houver dados suficientes para isso. Professora, como que eu vou saber se ele vai ser um indutor, um resistor ou um capacitor? Eu vou olhar os valores aqui do ângulo de defasagem. Então, na letra A, o que a gente tem na letra A? A minha tensão ela é igual a 100 seno de ômega T mais 40 e a minha corrente ela vai ser igual a 20 seno de ômega T mais 40. O que está dentro do parêntese é a mesma coisa, não é? Ômega T mais 40 na tensão, ômega T mais 40 na corrente. Então, não tem defasagem. Não tem defasagem. Não tem diferença de ângulo ali. Por isso, é um resistor. Se é um resistor, como que eu vou achar o valor da resistência? A minha tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então, em valores de V de pico. Então, a minha resistência vai ser o V de pico sobre a corrente de pico. Resistência vai ser igual a V de pico. 100 dividido pelo... Isso aqui está parecendo um 20. Pelo I de pico, que é 20. 100 dividido por 20 dá 5 ohms, né? Achei o valor da minha resistência. Letra A foi assim. Letra B. Letra B nós temos aqui, ó, tensão 1000 seno de 377T mais 10 e vai ser a corrente 5 seno de 377T menos 80. O que eu fiz aqui para que esse ficasse menos 80? Eu tive que colocar aqui embaixo, letra B, V é igual a 1000 seno de 377T mais 10. E o I é igual a 5 seno de 377T menos 80. Eu escrevi o menos 80, não é igual eu falar mais 10 menos 90? Porque o mais 10 menos 90 vai dar o menos 80. Se eu tenho menos 80, significa aqui que a corrente está atrasada em 90 graus. Então, vai ser um indutor. Se vai ser um indutor, o que a gente vai fazer? Para achar o valor da indutância, eu vou fazer o quê? O meu valor V de pico é igual a I de pico vezes XL, que é um indutor. Então, XL, que é o que eu quero encontrar, vai ser o V de pico. Quanto vale? 1000 dividido por 5. Quanto que é 1000 dividido por 5? É 200? Isso. Então, achei que é 200 ohms. Se isso aqui vale 200 ohms, esse é o valor da indutância? Não. XL é igual a ômega L. Então, a minha indutância vai ser igual a XL dividido pelo ômega. Indutância vai ser igual a 200 dividido pelo ômega, que é 377, a velocidade angular. Isso aqui vai dar quanto? 200 por 377, vou ter que olhar para a minha colinha. Então, 200 por 377 vai dar para a gente que é 0,531 R, tá bom? Então, esse aqui, ele vai ser o indutor. Na letra C, o que a gente vai fazer? Analisar de novo. Então, aqui a minha tensão, 500 seno de 157T mais 30. A minha corrente é 1 seno de 157T mais 120. Qual que é a diferença que eu tenho aqui? 157T mais 120 é como se eu tivesse pegado essa aqui e somado 90. Então, eu peguei a corrente e somei 90.
Se eu somei 90, a corrente está adiantada em 90 graus em relação à tensão. Então, vai ser um capacitor. Você colocou 90 no lugar de 80 na letra B? Sim, Ana Júlia, olha só. Por quê? Olha, deixa eu voltar aqui. Por que eu coloquei 90 no lugar de 80? Porque eu tenho que encontrar se esses aqui eles são indutores ou capacitores ou resistências. Como que eu faço para saber isso? Por meio do ângulo de defasagem. O ângulo de defasagem vai ser o ângulo de diferença que eu tenho entre os dois. O que me falta? Vou colocar só o que está entre parênteses, tá? Eu tenho aqui na tensão que o que eu tenho entre parênteses é 377T mais 10, e na minha corrente eu tenho que é 377T menos 80. O que eu acrescentei ou o que eu tirei dessa equação de cima para que resultasse essa equação de baixo? Então, o que eu fiz aqui para que resultasse em menos 80 aqui? Esse menos 80, ele é resultado de eu fazer o mais 10, que é o de cima, menos 90 graus. Então, se eu faço mais 10 menos 90, o meu resultado vai ser o 377T menos 80. Então, é como se eu tivesse pegado e nessa expressão de baixo, eu tivesse retirado 90 graus. Então, o ângulo de defasagem é 90 graus atrasado. Ele está atrasado porque ele foi retirado da corrente. Por nada, Ana Júlia. Professora, mas aí vai variar sempre em 90 para mais ou para menos? Quando a gente tiver um circuito puramente resistivo, puramente capacitivo e puramente indutivo, sim. Então, o circuito puramente indutivo, ele vai ser atrasado em 90 graus. Um circuito puramente capacitivo, a corrente vai ser adiantada em 90 graus. Se eu tenho um circuito